Como criar um assistente de prompts que vai te ajudar a extrair o melhor das inteligências artificiais num nível de engenharia do Google. É isso que eu vou percorrer no vídeo de hoje. Pessoal, bom, assim como prometido para as primeiras 20 pessoas que comentaram no meu conteúdo de hoje no LinkedIn, estou aqui gravando esse vídeo para vocês para dividir aí como é que eu criei uma biblioteca de prompts para me ajudar, como eu disse anteriormente, a extrair o máximo das inteligências artificiais e também um agente para tirar dúvidas, claro, caso surgissem dúvidas de qual prompt utilizar. Bom, sendo o mais objetivo possível, como vocês devem ter acompanhado, recentemente o Google soltou um material gratuito que fez um buzz bem grande na internet sobre Prompt Engineering. Nesse material, de 65 páginas, eles percorrem aí os melhores métodos utilizados para que a gente consiga extrair o melhor das inteligências artificiais. Então, é um conteúdo feito por engenheiros do Google, onde ao longo de alguns meses eles observaram e testaram e criaram um framework com os melhores prompts disponíveis no mercado. Você pode gastar seu tempo lendo esse artigo aí de 65 páginas em inglês, ou você pode usar a inteligência artificial ao seu favor para ganhar tempo e poder focar naquilo que é mais estratégico. Eu venho falando muito disso. Hoje a inteligência artificial tem se comportado como um grande aliado da produtividade. Não vejo ainda no futuro próximo como uma substituta, mas sim como uma aliada para que a gente consiga sair do operacional e focar no estratégico. Então aqui eu vou trazer um exemplo prático de duas coisas que eu fiz com esse material, e claro que você pode fazer com quaisquer outros materiais, certo? Basicamente, o primeiro to-do, né, ou primeira ação que eu fiz em cima desse material foi pedir para ele me ensinar quais são esses prompts que o Google trouxe no material a fim de criar aí o que eu venho chamando de uma biblioteca de prompts, tá? Então, basicamente, eu fiz o upload do material no modelo de linguagem 4o, que é aí o mais democrático, até para e mais rápido, né, para vocês terem acesso e conseguirem replicar. Veio um comando para ele, né, dizendo que ele é um analista de prompt senior, para ele ler o PDF em anexo, para ele listar todos os tipos de prompt citados. Isso aqui é um disclaimer bem importante. Falei para ele usar apenas os nomes que apareceram no guia, porque vocês devem saber, o chat GPT às vezes acaba recorrendo à internet, buscando na base de dados dele. Nesse caso, eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele use somente e só o material do Google. E aí depois, num terceiro tópico, eu disse para ele: para cada tipo, devolvo numa tabela com as colunas tipo de prompt, né? O exemplo genérico, aqui vou colocar em português do Brasil, quando usar, e um exemplo para marketing. Pedir para formatar com o Markdown. Tá? Então, ele vai ler o documento super rápido, tem impressionado com o estado do ChatGPT, diga-se de passagem, e ele vai trazer aqui como Markdown uma tabela com os 12 tipos de prompt. Esses nomes vocês devem estar reconhecendo, né? Foram os nomes que eu usei ali no conteúdo que eu fiz no LinkedIn. O exemplo genérico em português, quando usar o exemplo para marketing contextualizado e é isso, tá? Então vocês podem copiar e colar dentro de um Excel, por exemplo, e aí construir uma tabela de acordo com a sua identidade visual, enfim, né? Então, com Markdown fica bem simples, tá? Depois é só você usar aí o CSV para separar as colunas. E você também pode pedir para ele trazer uma tabela visual em conteúdo normal, mesmo, sem ser Markdown. Aí ele vai trazer uma tabela, tá? Então, aqui o exemplo sempre genérico, e aqui quando usar, e o exemplo contextualizado para marketing. Pronto, você acabou de fazer uma biblioteca de prompts. Você pode deixar isso na sua área de trabalho, você pode deixar isso colado na sua desktop, você pode imprimir isso, você pode usar isso como um lead magnet, né, para atrair leads aí para o seu site ou para o seu negócio, mas enfim. Essa é o entregável número um, a solução número um que eu fiz em cima desse material do Google. Agora vem o que eu estou chamando aí de ouro, que eu vou dividir somente com os 20 primeiros que comentaram no conteúdo. O que eu estou chamando de ouro, pessoal, claro, né, essa tabela é útil, a gente pode ler, pode aprender, mas, pô, no dia a dia eu tenho um prompt, eu tenho um entregável, eu tenho uma coisa para fazer e eu não quero ficar olhando aqui pensando, putz, será que é role prompting? Ah, não, putz, será que é system prompting? Pensando nisso, eu tive a ideia
de criar um chat GPT em cima desse material, tá? Então, eu vou vir aqui em meus GPTs, criar um GPT, tá? Vou dar um nome aqui, engenheiro de prompts, colocar em português, tá? Engenheiro de prompts é especialista em analisar a situação e oferecer o melhor prompt para o seu desafio, tá? Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu peguei um outro conteúdo que já está pronto, né? Depois vocês podem copiar, e aí eu explico para ele. Você é um assistente engenheiro de prompts, entradas, né? O que vão ser as entradas dele? O PDF, que eu vou anexar logo abaixo, e o objetivo detalhado do usuário. Tarefa: identificar o tipo de prompt mais adequado ao objetivo, explicar por que escolher esse tipo de prompt em 2, 3 linhas e entregar tipo de prompt, justificativa e o prompt pronto para copiar e colar. Tá? Aí eu já deixo aqui algumas programações para ele devolver em Markdown. Eu não vou colocar nenhum quebra-gelo e eu vou carregar aqui o arquivo do Google. Tá? Carreguei o arquivo do Google. Eu posso pedir para ele criar uma imagenzinha simples aqui. Você pode subir sua logo, ou enfim, qualquer outra coisa que você quiser. Tá? Eu vou. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui a logo da Minecraft, aí já vai ficar personalizado. Vou usar o Dali para criar. Aí, se você não quiser colocar nada personalizado, você pode simplesmente pedir para o Dali criar, né, uma imagem. Ele cria aqui, para ter a imagenzinha. E é isso. Seu agente, seu engenheiro de prompts, seu especialista em prompts está pronto aqui. Você pode usar ele para qualquer coisa. Então, você pode deixar ele disponível na loja de GPT, né? Você pode deixar qualquer pessoa com um link, enfim, ou só para você usar. Tá? Então, vamos testar esse engenheiro de prompts. Tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar um case da Mac4. Vou dizer assim, eu preciso fazer uma apresentação em cima desse case. Me ajude a escolher e criar o melhor prompt possível. A apresentação será feita pelo time de design. Preciso de um briefing elucidativo e completo. Ele vai recorrer à base de conhecimento, tá? E ele vai dar contextual role prompt, né? Então, por que usar? Com o objetivo de gerar um briefing completo e elucidativo, uma apresentação do time design, com base no case da Cocamar. É essencial fornecer contexto detalhado sobre o projeto, público e objetivos da apresentação. Instruções claras, além disso, né? Instruções claras assumindo o papel estrategista de comunicação, diretor criativo para garantir profundidade de ensinamento visual estratégico, tá? Então, ele vai trazer o prompt aqui, já seguindo dentro dessa linha de Contextual plus Role Prompting, e aí depois é só você copiar, abrir, né, um novo chat, e aí enviar para ele o prompt e ele vai te dar um briefing completo estratégico sobre o case da Cocamar. Tá? Então, basicamente é isso. Não vou percorrer todo o briefing aqui, espero que seja útil para vocês, tanto quanto tem sido para mim. Isso aqui acabou sendo esse agente, é um dos agentes que eu mais uso sempre que eu vou fazer alguma coisa, uma tarefa um pouco mais elaborada, né? Claro que por questões rápidas do dia a dia eu acabo nem passando por esse agente, mas quando eu vou fazer uma tarefa um pouquinho elaborada eu uso esse agente, tem me dado resultados muito positivos. Espero que seja útil, que vocês gostem e vamos nos falando aí pelo LinkedIn ou por outras redes. Valeu, galera!